mulher! Mais um Dorameira Indica K-dramas, C-dramas e J-dramas hoje. Hoje eu tô mais montada, né, gente? A cada dia que passa eu tô mais montada. Mas é porque eu estava gravando um tutorial, então relevem a minha empolgação de hoje. Mulher, hoje eu acabei Sabor do Destino. E é doido, né? É um C-drama. É o primeiro C-drama dublado de streaming brasileiro. Tá dublado em português em streaming brasileiro. Porque ele é da Disney Plus. Mulher, você, sincera, que sabor! Que delicinha! Ele leva esse nome, né? Acho que é Delicious. Delicious Stein, alguma coisa assim. Gente, é real. É uma delícia. Você acompanha, você ri, você se emociona ali, você vê a mudança gradual. E é de época. Por que eu tô frisando isso? Porque eu não sou a pessoa mais fã de coisas de época. Gente, não sou. K-drama, então, de época, eu não dou nem chance. Acho que dá pra contar uns 5 que eu assisti. Eu geralmente não vejo, não me empolgo, não gosto. Mas aqui foi uma grata surpresa. Geralmente C-dramas de época são gratas surpresas, eu gosto mais. Inclusive o prota desse é o prota de um que eu já indiquei pra vocês, que é Pretendente Perfeito. Só que aqui em Pretendente Perfeito, é 2025, né? Ele tá mais maduro, a atuação dele é sublime. E aqui é uma atuação meio sofrível. O choro é meio falso, ele é meio mimado também, né, o personagem. Então eu fico naquela dualidade de ele atuou mal ou o personagem era chato, sabe? E não o tempo todo. Quando ele tá com ela, eu sinto que é uma camada de profundidade mais agradável de ver. Mas quando ele tá com a mãe, ou sei lá, quando ele tá vendo, eu fico assim... Então, né? Mas vamos pra história, porque eu gostei. Eu não indico coisa que eu não gostei. Eu fiquei com muito medo de não gostar. Porque eu falei, cara, como que pode ser em português? É um C-drama, é de época, tem tanta gente que gosta de coisas de época e não ser panfletado. Mas eu acho que foi culpa do streaming mesmo. Ele tem 16 episódios, porém tem um final alternativo, então ele tem 17 episódios. Mari tem um final alternativo? É. E eu acho que essa é a coisa mais diferente. Além de ser um C-drama de época dublado, ele tem um final alternativo. Eu nunca tinha visto nada de K-drama, C-drama ou de drama que tivesse um final alternativo. Às vezes até sai rumores. É igual, eu acho que saiu de Goblin, saiu de My Demon. Eu não tenho acesso. E esse streaming foi adiante e postou a versão alternativa como um episódio extra. Não é uma versão estendida não, tá? É ali alguns minutos que tem uma alteração, uma leve alteração, mas vamos à história. Aqui a gente é apresentada a nossa prota, que ela é muito diferente. Eu confesso que eu nunca vi nada com ela. Se eu vi, ela tava tão diferente que eu não reconheci. Mas ela é muito fora da curva. Aqui a nossa prota, ela quer ser ela. Ela quer ser a pessoa que ela é. Ela quer lutar pelo maior sonho da vida dela, que é ser uma cozinheira. Mas não qualquer cozinheira, ela quer ser a maior chefe do mundo. E é fofo porque lá os parâmetros eram basicamente ser a chefe do rei ali, ser a chefe do palácio. Ela é a chefe das iguarias, né, da cozinha das iguarias. E assim, qualquer mera coincidência com o dorama atual que está em lançamento, que é Bon Appétit, Vossa Majestade, eu acho que, sei lá, alguém bebeu da fonte de alguém. Porém, eu posso dizer, pelo que a gente tá na metade de Bon Appétit, Vossa Majestade, a gente tá no episódio 6 já, que saiu essa semana passada, e assim, 10-0, né, gente? Dá de 10-0, porque eu acho que as vestimentas do DK não perdem muito, são belíssimas, são mais, né, de C-dramas mesmo do que de K-dramas. O rei lá, ele é um rei que tem uma história fixa, né, do K-drama, é um rei que existiu, ele era insuportável em sua existência. E quando eu indicar, eu vou contar melhor pra vocês, mas eu queria pontuar que tem momentos que você chega a ficar assim, de tão igual. Mas tem momentos, não é tudo não. A história, minhas amigas, é um romance. Não é nada surpreendente, inovador e revolucionário, não. É uma história de época. Mas eu confesso que eu gosto do caminho que eles tomam. É delicado e é bondoso ver o crescimento do romance. Como eu falei, ela tem vontade de ser ela. E quando eu digo isso, gente, é porque ela teve toda a sua história meio que diminuída desde a infância. Porque a gente vê isso em alguns K-dramas e C-dramas de época. Cozinheiras mulheres não eram comuns, como eram comuns aqui antigamente no Brasil, tá? Lá, cozinheiro era uma profissão que pai passava para filho. E o pai dela tem a enorme frustração de ter tido uma filha mulher. Então, na mente dele, ele fracassou como ser humano, já que nem a chance de passar adiante a profissão dele e esperar que o filho dele vivesse os sonhos dele, ele não tinha. E a história, ela se discorre de um jeito fofo e agradável, porque a gente tem muitos bons personagens.
Muitos. A gente não tem um ou outro personagem legal, não, minha amiga. A gente tem uma galera. A gente tem as mulheres que trabalham com ela na cozinha. As concubinas do rei, que são de você rir. Amiga, a risada é garantida. A risada é livre. E além disso, você tem a chance de ver a história por uma ótica diferente. Porque por mais que a gente já tenha visto histórias com cozinheiras, aqui ela não quer o cargo de princesa, não. Ela não quer um cargo de consorte. Ela não quer ser concubina. Não. Aqui ela quer continuar sendo ela. E essa é a maior dualidade da série. Você abandonaria o seu sonho de vida pelo amor da sua vida? Bom, e se eu te dissesse que a nossa prota não tá tão inclinada a fazer isso? Eu acho que aí, né, daí que deve ter vindo esse start de fazer um final alternativo. Aqui a gente tem um príncipe herdeiro que tem irmãos. Então, ele tem a chance, mesmo que isso vá causar, de passar o cargo principal dele para outra pessoa. Porém, será que é o melhor para a corte? Será que é o melhor para ele? Será que é o que ele quer? E eu não vou te dizer sobre o fim disso, mas é um final feliz. Independente do que você escolher concordar com o episódio 16 ou com o episódio 17, nós temos finais felizes. Só que final feliz é uma coisa muito gradual. Sabe, o que seria feliz pra princesa, né? Pra ela, se ela se tornasse princesa. Ou pra ele, se ele tivesse que abrir mão dela, se ele morresse, se ele largasse tudo. São muitas coisas. E eu até arrisco que a gente teria facilmente 3 finais. Porque o episódio 16, ele traz 2 coisas, né, do início pra metade e da metade pro final. E eu confesso que eu me apeguei muito a essa ideia de, talvez, a gente tem que deixar aí. Porque quem ama, deixa aí. Dói, machuca, mas quem ama deixa aí, né? Quem ama não mantém preso. E a gente é apresentada todas essas dualidades de uma forma bem interessante. E você que gosta de coisas de época, você vai se sentir bem, porque as vestimentas são muito interessantes, os pratos são legais, não tem 100% de foco nos pratos, porém os que são apresentados, eles são ditos como é o processo, qual é o material utilizado, né? Os ingredientes. Aí mostra muito dela fazendo. Por quê? Porque ela tem, assim, uma culinária impecável. E o maior plus sobre ela é que ela é completamente fascinada em alegrar as pessoas através da comida. Pra ela, o melhor dos momentos é ver a reação das pessoas ao comer a comida dela. E, gente, é de uma fofura, porque o nosso príncipe, ele é meio chato, tá? E aí que tá, e o jeito que eles se conhecem é através da culinária. Porque ela sabe que é muito boa, e o jeito que ela se livra do ex-chefe é uma maravilha. A melhor cena de toda a série é o primeiro episódio, pra mim, ela se livrando do ex-chefe, pra mim, é tudo! E é muito engraçado porque ela é muito pomposa, sabe? Muito dona de si, muito intrometida, do tipo que não abaixa a cabeça, do tipo que se ela quiser dizer alguma coisa, correndo risco de, perder a cabecinha, ela vai dizer. Só que é muito engraçado. Por quê? Porque ela sabe que ela é muito boa cozinheira. Só que o nosso lindo, que esse homem é bonito em qualquer papel que ele faz, ele tá num momento assim um pouquinho chato, um pouquinho irritante. Por quê? Amigas, porque ele perdeu o chefe de confiança dele e de vida, sabe? A gente entende, assistindo o relacionamento deles, sabe? A gente vê que ele é bem menos rabugento do que ele parece nos primeiros episódios. E ela tá lá de um jeito muito carinhoso e caridoso, sabe? Ela tem um coração muito bonito. Então, ela o ajuda a entender as camadas e as nuances da vida. O ajuda a se reaproximar da família. Ajuda a família em si a se reaproximar. Irmãos, ele a entender melhor a mãe a entender melhor o pai a entender ela. Porque o pai tem uma consorte que ele é, assim, mais apaixonado. Nos parece, a quem tá assistindo, que a relação dele com a consorte é tudo que a relação dele com a mãe do príncipe herdeiro nunca foi. É uma coisa muito leve, gente, assim, é muito leve. É invejável a leveza daquele relacionamento. Eles riem, brincam, correm, ele sabe dos gostos dela muito bem, a companhia dela. Só que eu acho que, óbvio, né, gente, é uma relação baseada no que fazia sentido na época e no país também, né? Então, é complicado. Afinal de contas, uma consorte seria basicamente uma mãe de gourmet. Acho que é isso. Porém, é uma parada muito diferente. Todas as vezes que eu vi coisas com consorte, eu tomava ranço das consortes. E é a primeira vez que eu não consegui tomar ranço dela. E nem quando ela faz besteira. Ela é, assim, toda fofinha. Só que ela é toda empoderada. Ela é gordinha, mas ela é toda empoderada. Tipo assim, é uma canção muito bonita. Que se você é casando, você tem que engordar pra você ficar assim, que nem eu. Come bem, pra você ficar assim. Bonita. Por que você acha que o rei me ama? Que ele me adora? Me enche de presente. Por que você acha que ele vem sempre aqui? E é real. Ele frequenta muito mais, né, o castelo lá onde ela mora, a parte lá que ela mora, do que a própria rainha.
E a rainha comanda todas as consortes. E aí que tá, eu também nunca tinha visto por essa ótica. Eu, particularmente, nunca vi, tá? Um dorama. Se tiver um dorama e for bom, que a rainha comanda as consortes, mesmo que seja pra torturar, comenta aqui pra mim, porque eu nunca vi. E eu achei muito interessante. E eu fiquei, inclusive, na dúvida, e eu vou pesquisar sobre isso. Se era sempre assim. A rainha que comandava, sabe? Ou se não. Biblicamente falando, geralmente não. As histórias que eu conheço, os reis basicamente tinham uma equipe que cuidava da rainha e uma equipe que cuidava das concubinas. Mas aqui não. As consortes são comandadas e regidas pela rainha, com punho firme, se necessário, mas só pra botar elas no lugar delas, assim, junto. Minha filha, aqui quem manda sou eu, tá bom? Você é preferida? Problema seu. Mas aqui a última palavra ainda é minha. E isso chega a ser engraçado, porque o jeito que ela escolhe fazer isso, eu não vou comentar como, mas você já imagina, né? Ela é gordinha, ama comida, louca por comida. Você já imaginou, né? E é muito divertido. Eu gosto da rainha, eu não desgosto não. Eu gosto dos irmãos dele. Eu acho que são personagens fáceis de você assistir. Eu queria ter assistido mais dos irmãos dele. Eu gosto também de você entender isso. Ser o príncipe herdeiro te obriga a se tornar o que esperam que você seja. E eu acho que a última conversa dele com a rainha, do último episódio, dos últimos momentos, ele faz a gente sentir isso. E me fez até, sabe, quase chorar. Eu acho que é uma das conversas mais sinceras que tem. Aqui eu fui o príncipe. Eu nunca fui eu. Complica, sabe? Deixa você com uma sensaçãozinha meio triste de, caraca, o cara nunca teve o direito de ser quem ele queria ser, de fato. Porque ele era firme, ele tinha que entender de tudo, ele tinha que correr atrás do prejuízo dos outros, sempre. E aí você fica nessa sensação de quantas vezes a gente faz isso, né? Anula sentimentos amorosos ou amizade porque a gente tem que ser o que esperam que a gente seja. E eu acho que essa mensagem é muito interessante, porque a gente tem essa mensagem dele, a gente tem essa mensagem pela rainha, né, que não se sente amada o suficiente, não se sente compreendido o suficiente, mesmo o rei tentando ser presente, mas o rei realmente mostra um favoritismo pela consorte dele, né, a consorte Khan é a primeira, assim. E a gente fica nessa dualidade porque a gente vê isso em respeito à nossa prota também, porque ela quis ser cozinheira, ela já queria, mas o pai a considerava nada, e mesmo assim ela, né, o pai casou e ela ficou basicamente na mão da madrasta, sendo torturada, e não tinha comida pra ela, e ela comia batatas cozidas. Então quando ela tá feliz ela come batatas cozidas, quando ela tá triste ela come batatas cozidas. É muito engraçado. E ela fala sobre isso, sabe? Das camadas. Aquilo ali não é só um hábito, aquilo ali é como se fosse um refúgio, sabe? Comer as batatas cozidas. É como se fosse assim, quando me falta tudo, eu sei que eu vou ter que contar comigo mesma sempre. E ela tem muito isso. Tanto que pra ela, escolher ser rainha e abrir mão da cozinha é algo que dá muito mais medo a ela, por ela estar deixando o que ela sempre teve, que é ela por ela, do que é o amor dela por ele. Não tem a ver com ela gostar menos dele, porque ela gosta muito dele. Só que é um medo de, cara, agora eu não vou cuidar mais de mim. Eu vou ser de alguém, eu vou depender de alguém. Fala sério, a gente que é mulher, a gente sabe muito bem como é essa situação. De alguém querer entrar na sua vida e cuidar de você, mas você temer. A gente é humana, a gente tem medo. E quando você acostumou a cuidar de si, dá mais medo ainda. E é muito legal ver as coisas, sabe, por essa nuance. Geralmente a gente vê as princesas que a gente quer ser. Jogar assim as coisas pro alto e falar, opa, você é princesa, você é princesa. Aqui não. Aqui ela ama ser cozinheira. Ela gosta de quem ela é. Ela gosta do que ela alcançou com o próprio esforço, com o próprio suor dela. Aqui ela vai contra a maré da maioria dos que eu já vi por aí afora. Todos, filmes, séries, sejam coreanos, chineses, japoneses, tailandeses, taiwaneses e todos aí, até americano. A gente quer a mocinha que joga tudo pra cima e vai viver a vida do cara. Aqui não. E se ele tivesse que abrir mão de tudo só pra ficar com ela, será que ele faria? E eu vou finalizar com esse questionamento aqui. Pra fazer você ir assistir, amiga. Será que ele jogou tudo pro alto pra ficar com ela? Será? Será que eles se separaram e ele morreu de tristeza? Será que ela abriu mão do sonho de vida dela pra ir ficar com ele? O que você faria? Assiste, tá lá na Disney Plus e vem aqui conversar comigo. Me diz, você gostou de qual final? Você, como eu, entendeu que facilmente seriam 3 finais? Bom, fica a minha indicação. O Sabor do Destino é uma delicinha de farofa, sabe? Aquela farofona pra você ver, pra você rir, ver com a família. Não tem nada demais, deve ter acho que 2 beijos na série inteira. 3 se você contar com o casal secundário que me ganhou. A gente tem alguns casais, na verdade, mas o casal secundário acaba focando, né, a história acaba focando no casal da cozinha.
real, porque é o ambiente onde ela passa muito tempo. E eles são duas pessoas completamente distintas, uma mulher toda pra frente, toda, sabe, dona de si, eu quero, eu vou conseguir, eu vou dar mole mesmo, vou encostar na parede e vou tascar um beijo nesse maluco. E um bofe todo recatado, todo recluso. E obviamente temos um grande motivo pra ele ser assim. E quando a gente vê o motivo, a gente passa muita raiva de ter sido tão maldosa, porque o tempo todo, esse bofe que não se decide, esse bofe que não sabe o que quer. Quando ele abre a boquinha dele pra falar, que ele quase não fala, gente, ele é todo contidinho. E ao mesmo tempo é muito gostoso de ver ele. Eu fiquei apaixonada pelo personagem dele, gente, eu assumo. Ele é todo reservadinho, mas que delícia de personagem. Quando ele fala, você fica assim... Quando ele fala, o olho fica cheio de lágrimas, você fica assim... Como que eu julguei esse homem maravilhoso? E onde que eu acho um pra mim, pra me amar desse jeito? E acho que uma das coisas mais fofas do final alternativo é as cenas deles. Ai, gente, as cenas deles ficaram assim... No meu coração, Deus fez um quentinho. E eu acho que vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar da princesa, do casal com a princesa também. Eles têm pouco tempo de tela, mas eles ganham muito. A história deles e o jeitinho dele de o tempo todo tá desesperado pra estar grudado nela, ela é desesperada pra estar grudada nele, mas com fofura, sabe? É um casal que você compra. É demais. A outra que é... Olha, gente. A outra, o que ela faz pra casar, o que ela faz pra casar já ganha gente, tá? Já ganha gente. Você vai passar raiva? Vai, mais pouca. Eu acho que é mais um estilo farofão mesmo, sabe? Pra você rir, pra se divertir. E acaba compensando muito. Então fica a minha indicação. Eu daria ali umas 2,5 estrelas, 3 estrelas. Eu sou muito pontual com farofa. Não é todo tipo de farofa, assim. Sabe aquele dorama farofa? Gente, aquele dorama que é pra você rir. É pra ter momentos cômicos absurdos. É pra não ter algo, assim, de muito profundo. Ou plots e tal. É uma coisa mais familiar e tudo mais. Mas, assim, não é o meu tipo de dorama favorito. Eu assisto 2 por ano, 1 por ano. Não é o tipo de dorama que eu passo tempo, não. Eu gosto de dorama com plot, eu gosto de camada, eu gosto de problemática pra sofrer, eu tenho essa necessidade. Um beijo no seu coração, dorameira. Fica com Deus e até amanhã, que tem mais indicação de K-dramas, C-dramas e J-dramas dublados. Tchau, tchau.